Nós estamos muito familiarizados com o conceito de um circuito. Um circuito é composto por vários dispositivos, elementos no circuito, cada um deles com uma função diferente. Hoje nós vamos falar de um elemento do circuito muito importante, especialmente em circuitos de corrente alternada. Esse dispositivo, esse elemento do circuito sobre o qual vamos falar, tem o nome de indutor. Nós já falamos sobre capacitores, já falamos sobre resistores e agora vamos falar então sobre indutores. Este é um elemento importante porque ele tem um papel no circuito muito importante de armazenar energia. Essa é a sua função. Ao contrário dos capacitores que armazenam energia elétrica, os indutores armazenam energia magnética. São, portanto, por definição, elementos ativos num circuito. Grosso modo, um indutor ele tem dois terminais, como de resto é o caso do capacitor, é o caso de um resistor e N enrolamentos. Ora, isso faz com que a gente represente um indutor de uma forma bastante simples. Eu tenho aqui dois terminais e para indicar estes rolamentos nós fazemos este desenho aqui. Então, esta é uma figura para representar um indutor, né? Às vezes, o indutor tem um núcleo de ferro e a gente, para indicar esse tipo de indutor, indicamos assim. Às vezes, ele é um indutor cuja indutância é variável e indicamos assim. O fato é que nós vamos falar principalmente de indutores cuja capacidade é fixa. E esse é o símbolo, então, de um indutor no circuito. O que faz um indutor? Ou seja, qual é o papel de um indutor? O papel de um indutor é provocar um fenômeno conhecido como indutância. A indutância é um fenômeno mediante o qual a passagem de uma corrente por esse elemento ou por um circuito, desde que esta corrente varie com o tempo, se fizermos passar uma corrente por esse elemento, de tal forma que a corrente varie com o tempo, isso vai provocar o surgimento de uma tensão nos terminais, ou sobre os terminais do indutor. Essa tensão também é conhecida como tensão autoinduzida. Nós vamos representar essa tensão pela letra usual, pela letra epsilon. Agora, a gente caracteriza essa propriedade da indutância por uma constante. E essa constante, muitas vezes, é referida como constante de autoindutância ou constante de indutância mútua, porque a variação da corrente num circuito pode gerar
uma força eletromotriz num outro circuito. Consequentemente, nós caracterizamos um indutor por meio dessa letra L, como sendo uma característica do indutor. L é uma constante, e essa constante depende de características geométricas do indutor, depende eventualmente, no caso de uma bobina, do núcleo, de que material ele é constituído, né? O fato é que vamos hoje apresentar algumas expressões relativamente simples para determinarmos a indutância. É curioso, porque agora estamos falando de indutância como sendo o fenômeno e, ao mesmo tempo, estamos falando de uma constante que caracteriza o indutor. E o ideal seria a gente utilizar constantemente autoindutância para representar essa grandeza, mas nós vamos utilizar apenas indutância. Em se tratando de dois circuitos ou de N circuitos, nós vamos falar de um coeficiente análogo a esse, M e J, que é o coeficiente de indutância mútua, entre dois, claro. O fato é que nós vamos hoje praticamente, então, definir, né, o que é ou que são essas grandezas e escrever a tensão sobre o terminal de um indutor em função destas grandezas. E esse é basicamente o objetivo da aula de hoje.